Esse relato vai te arrepiar dos pés à cabeça. Me chamo Antônio Dias, tenho 52 anos e sou caminhoneiro desde os 20, quando peguei o volante pela primeira vez e decidi que a estrada seria minha vida. Já cruzei esse Brasil de norte a sul, carregando de tudo: madeira, grãos, máquinas pesadas, e enfrentando chuva, sol e até assaltos em trechos perigosos. Mas o que vou contar aqui não tem a ver com nada disso. Aconteceu em junho de 2004, numa noite que eu nunca vou esquecer, quando fazia uma entrega no interior do Paraná, passando por um trecho isolado conhecido como Estrada Velha de São Jerônimo. Até hoje, só de lembrar, sinto um arrepio subir pela espinha, como se aqueles olhos ainda estivessem me encarando da escuridão. Essa estrada já era temida por muitos motoristas que eu conhecia. Os mais velhos, aqueles que paravam nos postos para tomar café e contar histórias, sempre falavam dela com um tom baixo, quase irreverente. Diziam que coisas estranhas aconteciam por lá. Luzes que piscavam sem motivo, vultos que cruzavam o asfalto, uivos que não vinham de bicho conhecido. Alguns juravam que já tinham visto assombrações, outros falavam de um lobisomem que rondava a região nas noites de lua cheia. Eu, que nunca fui de acreditar em lorota, ria dessas conversas, achando que era só papo de quem ficava muito tempo na boleia com a cabeça cheia de imaginação. Afinal, em mais de 10 anos rodando, eu nunca tinha visto nada além de pneu furado e estrada esburacada. Mas naquela noite, tudo que eu achava que sabia caiu por terra. A noite na estrada era, por volta de 23h40, quando passei pelo último posto de gasolina, antes de entrar na Estrada Velha. O lugar era um ponto de parada simples, com uma bomba velha, uma vendinha de chão batido e um borracheiro que dormia numa rede atrás do balcão. Parei ali para encher o tanque do meu Mercedes azul, um caminhão 1013 que eu tinha comprado usado, mas que aguentava bem as viagens longas. Carregado de tijolos, ele pesava mais do que o normal, e eu sabia que o trecho à frente ia exigir paciência nas subidas. O clima estava frio, um vento cortante soprando do oeste, fazendo os arbustos secos ao redor do posto se mexerem como se estivessem vivos. O céu estava limpo, sem uma nuvem para contar história, e uma lua cheia brilhante reinava lá em cima, jogando uma luz prateada sobre a paisagem solitária, os morros cobertos de capim, as árvores tortas na beira da estrada, o asfalto rachado que parecia não ver manutenção há anos. Acertei o pagamento com o frentista, um rapaz magro de boné que mal me olhou nos olhos, e voltei para a cabine. Antes de sair, ele murmurou algo que eu não entendi direito, mas que soou como "cuidado na velha". Pensei em perguntar o que ele quis dizer, mas o cansaço me venceu. Eu só queria entregar a carga e chegar em casa para dormir. Girei a chave na ignição. O motor ronronou com aquele barulho grave que eu conhecia bem, e segui em frente, deixando o posto para trás no retrovisor, até ele virar um ponto de luz distante. A Estrada Velha de São Jerônimo era um trecho estreito, mal iluminado, com postes de luz espaçados que jogavam sombras compridas no asfalto. De um lado, o mato alto formava uma parede verde que parecia engolir tudo. Do outro, um barranco descia até um riacho que eu ouvia correr, mas nunca via por causa da escuridão. Meu caminhão se arrastava na subida de um morro, o motor gemendo, com o peso dos tijolos, quando percebi o primeiro sinal de que algo estava errado. As luzes dos postes começaram a piscar, como se a energia estivesse falhando. Primeiro, foi um tremeluzir rápido, quase imperceptível, mas logo elas apagaram de vez, uma atrás da outra, mergulhando a estrada numa escuridão que parecia viva. O farol do caminhão cortava o breu, mas mal dava conta de iluminar além de uns poucos metros à frente. Pensei que fosse um problema na rede elétrica, coisa comum em trechos isolados como aquele, onde os fios velhos não aguentavam o vento forte. Mas então aconteceu algo impossível. O motor do caminhão morreu sozinho. O ronco grave parou de repente, os faróis piscaram e se apagaram, e o painel ficou escuro como se alguém tivesse desligado tudo com um botão. Fiquei ali, parado no meio da estrada,
o silêncio me envolvendo como um cobertor pesado, enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Meu primeiro impulso foi xingar a mecânica, achando que o motor tinha fundido ou que o alternador tinha pifado, mas eu sabia que não fazia sentido. O caminhão estava em dia, revisado na semana anterior. A presença na escuridão, peguei a lanterna que guardava no porta-luvas, uma daquelas de pilha grande que jogava um feixe forte de luz, e desci da cabine, o vento uivando nos meus ouvidos como um lamento. O frio cortava a pele, mesmo com a jaqueta, de couro que eu usava por cima da camisa xadrez. O silêncio era pesado, quase sufocante, como se a própria natureza estivesse segurando a respiração, esperando algo que eu ainda não entendia. Abri o capô do caminhão, a lanterna na mão e comecei a mexer nos cabos procurando algum fio solto ou sinal de problema. Mas tudo parecia em ordem. A bateria estava firme, o óleo no nível, nada fora do lugar. Então eu senti. Foi como um peso caindo nos ombros, uma sensação que eu nunca tinha experimentado em todos os meus anos na estrada. Era como se olhos invisíveis estivessem cravados em mim, me observando de algum lugar que eu não conseguia ver. Meu coração deu um salto, e um arrepio subiu pela nuca, fazendo os pelos do braço se eriçarem. Me virei devagar, o feixe da lanterna cortando a escuridão, enquanto eu apontava para os lados da estrada, tentando encontrar a origem daquele desconforto. Nada, só o mato alto balançando com o vento, as sombras dançando como fantasmas sob a luz da lua. Mas então, à beira do matagal, algo se mexeu entre os arbustos. Os galhos balançavam de um jeito estranho. Não como se fosse o vento, mas como se algo grande estivesse agachado ali, mexendo a vegetação com cuidado para não ser visto. Meu peito apertou, a respiração ficando curta enquanto eu focava a lanterna naquele ponto. O cheiro veio antes da visão, um fedor horrível, uma mistura de carne podre com um cheiro forte de cachorro molhado depois da chuva. Era tão intenso que me fez levar a mão livre ao nariz, os olhos lacrimejando enquanto eu tentava respirar sem engolir aquele ar envenenado. A luz da lanterna tremeu na minha mão, o feixe dançando enquanto eu tentava manter o foco. E então, os olhos apareceram, amarelos, brilhantes como duas brasas acesas na escuridão, fixos em mim com uma intensidade que parecia perfurar minha alma. Meu sangue gelou, a mão apertando o cabo da lanterna como se ela fosse minha única salvação. Foi quando ele se ergueu. A criatura com um movimento fluido e monstruoso. Aquilo saiu do mato e pisou na estrada, o corpo inteiro iluminado pela luz trêmula da minha lanterna. Meu sangue virou gelo nas veias, o ar preso na garganta enquanto eu tentava processar o que estava vendo. Era gigante. Devia ter mais de 2,5 metros de altura, talvez 3. Difícil dizer com o medo embaralhando tudo na minha cabeça. O corpo era fino, mas musculoso, com uma postura curvada que parecia pronta para atacar. O pelo era acinzentado, falhado em alguns lugares, revelando uma pele escura e esticada, como couro ressecado que tinha visto anos de sol e chuva. O rosto... Meu Deus, o rosto era um pesadelo vivo. Tinha o focinho alongado como o de um lobo, mas os traços ainda pareciam humanos de uma forma horrível, distorcida, como se alguém tivesse tentado misturar homem e fera e o resultado tivesse dado errado. As orelhas eram pontudas, viradas para trás como as de um predador acuado, e a boca estava semi-aberta, mostrando dentes enormes, afiados como facas, babando uma saliva grossa que pingava no asfalto e parecia ferver ao tocar o chão. Os olhos amarelos me encaravam sem piscar, com pupilas verticais que se dilatavam enquanto me avaliavam, como se eu fosse uma presa que ele estava decidindo como devorar. Mas o pior foram as mãos, ou o que deveriam ser mãos. Eram longas, esqueléticas, com dedos enormes que terminavam em garras curvas, negras e brilhantes, como lâminas de aço que podiam cortar qualquer coisa. Ele ofegava alto, o peito subindo e descendo com uma respiração rouca que ecoava na estrada, como se tivesse corrido quilômetros para me alcançar. Cada baforada soltava um vapor quente que eu podia ver sob a luz da lua,
e o som daquele ofegar era quase hipnótico, um ritmo que parecia me prender no lugar. Eu congelei, o corpo inteiro travado pelo medo. Minha mente gritava para correr, para fazer alguma coisa, mas minhas pernas não obedeciam. A lanterna caiu da minha mão, batendo no asfalto com um som seco enquanto a luz girava, iluminando pedaços aleatórios da criatura. Um braço aqui, um pé ali, os dentes brilhando como um aviso. Ele estava me avaliando, os olhos fixos nos meus, e eu sabia que qualquer movimento errado seria o fim. A fuga não sei de onde tirei forças, mas num impulso cego joguei a lanterna no chão e disparei para dentro da cabine do caminhão. Meus dedos tremiam tanto que quase derrubei a chave ao tentar girar a ignição, o metal escorregando na minha mão suada enquanto eu xingava baixo, rezando para qualquer santo que me ouvisse. O motor tossiu, mas não pegou. O silêncio da estrada, sendo quebrado apenas pelo som da minha respiração ofegante e do vento uivando lá fora. Bum! O baque na lateral da carroceria foi tão forte que fez o caminhão inclinar de leve, o metal rangendo como se fosse ceder. O lobisomem tinha saltado contra o veículo, as garras arranhando a lataria com um som que parecia unhas num quadro negro, só que 1000 vezes pior. Eu podia ouvir o raspar das garras cortando o aço, o baque dos pés dele, ou patas, não sei, dizer, batendo no asfalto enquanto ele se movia ao redor do caminhão. Olhei pelo retrovisor e vi ele circundando a cabine, os olhos amarelos brilhando na escuridão, a boca aberta num rosnado que mostrava cada dente afiado. Eu já estava rezando, em voz alta, as palavras saindo emboladas enquanto eu girava a chave de novo e de novo. Por favor, pega, pega, pega. Era tudo que eu conseguia pensar. E então, por um milagre que eu nunca vou explicar, o motor pegou. O ronco grave voltou, os faróis acenderam com um piscar fraco e eu pisei fundo no acelerador, arrancando. Contudo, enquanto o caminhão balançava na estrada esburacada, pelo retrovisor, vi a criatura correndo atrás de mim. Sim, correndo. Primeiro nas 4 patas, o corpo baixo como um lobo caçando. Depois se erguendo em 2 patas quase como homem, para depois voltar para as 4 de novo. A velocidade dele era absurda. Os músculos retesados sob o pelo sujo enquanto ele acompanhava. O caminhão como se eu fosse um brinquedo que ele queria alcançar. O asfalto tremia com o peso dos passos dele, os olhos amarelos fixos no retrovisor, e eu podia jurar que ele estava sorrindo. Um sorriso torto, bestial, que me fez apertar o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele me perseguiu por quase 500 metros. O ronco do motor competindo com os rosnados que ecoavam atrás de mim. Eu acelerava o máximo que o Mercedes aguentava, o velocímetro tremendo enquanto os pneus cantavam no asfalto. E então, sem aviso, ele desviou pro mato, os arbustos se abrindo para engoli-lo como se ele nunca tivesse estado ali. Os olhos amarelos desapareceram na escuridão. O som dos passos sumiu, e eu fiquei sozinho na estrada, o coração batendo tão forte que eu achava que ia desmaiar. Só parei de dirigir quando cheguei à cidade mais próxima, um lugarejo chamado Santa Luzia, onde encostei o caminhão num posto de gasolina e fiquei sentado na cabine, tremendo, até o sol nascer. As consequências no dia seguinte, com a luz do dia me dando coragem, inspecionei a lateral do caminhão. Os arranhões estavam lá, profundos e irregulares, cortando a lataria como se algo com garras de aço tivesse passado por ali. Eram marcas longas, algumas com mais de meio metro, o metal dobrado em pontos onde a força tinha sido maior. O borracheiro do posto, um homem de barba grisalha chamado Zé, olhou para as marcas e balançou a cabeça, sem dizer nada além de um "coisa feia, hein?". Eu não expliquei. Não tinha como explicar. Nunca mais passei pela estrada velha de São Jerônimo. Mudei minha rota, arrumei outros fretes, e quando alguém perguntava por que eu evitava aquele trecho, eu desconversava. Dizia que era por causa dos buracos ou do risco de assalto. Mas a verdade ficava guardada comigo.
Um segredo que eu carregava como um peso no peito. E até hoje, 20 anos depois, quando vejo a lua cheia subindo no céu, redonda e brilhante como naquela noite, me lembro daqueles olhos amarelos na escuridão. Fecho as cortinas, tranco as portas e fico quieto, ouvindo o silêncio da noite, esperando que ele nunca volte a me encontrar.